Olá para você que está assistindo esse vídeo, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez vim falar sobre um anime que me surpreendeu bastante nessa temporada. Então se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, comente aí embaixo, porque toda interação com esse vídeo é importante para nós somos um canal pequeno e precisamos da sua ajuda para crescer. Hoje eu vou falar do anime Kusuria no Hitorigoto, ou O Diário de uma Apotecária em português. Quando eu vi a sinopse desse anime, eu achei que não ia ser bom, porque é um tema muito complexo, é difícil de ser abordado e desenvolvido. E quando eu vi que era sobre uma apotecária e um eunuco, eu pensei, caramba, cara, isso aqui não tem como dar certo. Porém, sinopses se enganam. Eu sempre digo, não existe premissa ruim. Ruim é que não sabe desenvolver a premissa. E o que mais me surpreendeu nesse anime é o fato dele ser muito bem escrito. A história te surpreende de um jeito incrível. Além de ter personagens extremamente carismáticos, uma história bem dramática, inclusive utilizam muitos dos valores sociais e éticos da época para gerar um espanto no espectador. O anime tem inúmeras situações que nos fazem refletir sobre esses valores, por ser inspirado na China Imperial, que é um país pouco explorado pelas mídias, que tem alcance mundial. Sim, a cultura chinesa não é muito explorada, faz com que o espanto seja ainda maior, por ser de uma cultura na qual a maioria das pessoas não tem muito contato. Você pode até dizer que existe muito animes chineses, muitos filmes chineses, porque sim, a cultura chinesa em si, ela é muito famosa, mas pouco abordada pelas grandes mídias com alcance mundial. A maior parte dos animes ainda são japoneses. E quantos animes japoneses falam da China? Muito pouco. Você pode até dizer que existe música, cinema, anime chinês. Sim, existe bastante, mas o alcance dele é muito menor em comparação com os animes japoneses, o cinema americano, por exemplo. Agora, o anime ele apresenta uma animação incrível, uma história muito boa. O foco da história é o mistério. E o equilíbrio entre a história e o ambiente é perfeito nesse anime. Acredito que o que impacta inicialmente é o ambiente bem desenvolvido, com culturas e valores diferentes, e a história nos prende ao máximo nesse ambiente. E a história nos prende ao máximo nesse ambiente. É um anime muito gostoso de acompanhar. Eles nos entregam um romance bem fluido, de forma bastante agradável, sem muito drama. E eu, como um grande fã de histórias de romance, agradeço, já que eu não curto muito drama. Os personagens desse anime também são muito carismáticos. A Mau é incrível, uma personagem muito bem construída, com uma personalidade marcante, alguém que mesmo sendo nova, a gente percebe a maturidade dela frente aos valores daquele ambiente, ainda assim a sua inocência frente a questões românticas. Essa em particular encaixou muito bem no anime, porque isso traz um teor cômico para a relação entre ela e o Jinshin. Pense assim, se a história já aparenta valores controversos, o foco dela é o mistério, que já é um gênero ali que causa uma certa angústia, uma certa aflição. Se o relacionamento entre eles fosse muito dramático e sério, a obra como um todo teria uma imagem bem pesada. O romance traz a leveza correta e contrasta muito bem com o resto da obra. E para quem não viu o anime, ele se passa em um lugar fictício inspirado na China Imperial. A personagem principal, Mau, filha adotiva de um boticário, atua como ajudante dele. Ela nasceu no distrito da Luz Vermelha, que é basicamente um distrito de bordéis. Aliás, ela nasceu num desses bordéis e foi criada pelas 3 princesas, as 3 mulheres mais bonitas, mais desejadas daquele lugar, que na história retrata como se fossem irmãs dela, sendo que ela ainda viu uma delas como se fosse mãe. A dona daquele bordel é uma senhora de idade, que é como se fosse uma avó dela. E na história, nós vemos que é comum grupos de sequestradores que pegam meninas, entre aspas, bonitas, para vender para serem servas no palácio interno, onde ficam apenas as esposas do imperador, junto com suas ajudantes e servas. Nesse palácio, com medo de homens entrarem, seduzirem as mulheres ou vice-versa, o imperador decreta que todo homem que trabalha no palácio interno deve ter seu membro cortado. É isso mesmo. As servas que ali trabalham foram levadas até lá para pagar dívidas de sua família ou coisa do tipo. Então elas trabalham e parte do salário é dada para quem colocou elas lá. É óbvio que humano sendo humano vai dar um jeito de tirar vantagem de qualquer coisa que dê dinheiro. Então surgem os grupos de sequestradores que colocam mulheres lá para ganhar parte dos salários dela. A Mau é uma dessas mulheres que foram sequestradas
Só que ao chegar lá, ela se depara com um caso estranho, onde duas esposas do imperador que tiveram filhos ao mesmo tempo, ambos os bebês estão doentes. A Mau, por ser aprendiz do renomado boticário, ter ali bastante experiência com aquele tipo de situação, de maneira anônima ela ajuda a salvar alguns bebês, e ao reconhecer esse talento, o eunuco responsável pela administração do Palácio Interno faz com que ela vire ajudante e provadora de comida da esposa que teve seu filho salvo. Eu não vou falar muito para não dar spoiler sobre a história, mas se você não assistiu, assista, é uma obra incrível, estou muito ansioso pela continuação. Tomara que não demore muito, viu? Eu quero muito ver os desfechos dessa história, apesar de já ter uma boa ideia de como tudo termina, porque a história dá vários indícios disso. E é isso, valeu. Se você viu o vídeo inteiro, muito obrigado. Não se esqueça de novo, dar um like, compartilhar, se inscrever, comentar, porque isso vai ajudar bastante a gente. Muito obrigado, valeu e até a próxima.